Júnior e Nilson Vasconcelos. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Muito bem, retornando com o Mix Café para a entrevista do dia em seguida, com Foto Kelly, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, Restaurante Esquina do Sabor, Corsã e Aégia, Look Papelaria, Portal Fitness, também Masbai, Carmen Quinas. Quero mandar um abraço aqui ao colega aí, Conde Pinto, Nilson, que hoje está de aniversário. Olha, parabéns. Está de férias e vai poder hoje aproveitar, né? Aproveitar, né? Com a família aí, tudo mais. Isso aí, parabéns então, Conde. E que traga um pedaço do bolo pra cá, né, Zambuja? Pois é, mano, se ele vier demorar a vir, o bolo vai estragar. Um abraço, Conde. Obrigado aí sempre pela colaboração aqui na rádio, né? Vamos à entrevista do dia com a presença do vereador Júlio Lamin. Muito bem, o Lamin está conosco mais uma vez aqui, né? E sempre que ele vem, nós temos muitas informações importantes para o município de Rio Grande, né? E a gente fica muito contente de receber essas informações todas. Lamin, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo. Claro, eu agradeço mais uma vez também o convite da Rádio Estúdio Livre, aqui todo o carinho do Nilson, do Azambuja, do próprio Troina, que eu conversava ali em off. É um prazer estar à disposição para qualquer questionamento, para a gente tentar aqui tirar as dúvidas da comunidade de Rio Grande. Que beleza. Olha, Lamin, nós temos aqui algumas perguntas e já vou te adiantar. Assim, nós vamos falar dos CACs, né? E vamos falar também sobre a rede municipal, né? E também quero entrar numa seara aí que eu não sei se tu vai ficar confortável nesse momento para falar, que é a questão do ano eleitoral. Não, a gente fala de tudo, não tem Vamos problema. começar por onde, Lamin? Vamos falar primeiro o mais leve desses aí, que é assunto das escolas municipais, que foi um projeto de lei que a gente aprovou essa semana, que eu estou esperando aí a sanção do prefeito Fábio, que todo início de ano, infelizmente, Rio Grande, e algumas pessoas que moram aqui não sabem disso, ô Nilson, mas falta muitas vagas para alunos. Ainda temos muitas crianças e adolescentes em Rio Grande que deixam de estudar por conta da falta de vagas no nosso município. É uma realidade ruim, mas também não é só Rio Grande, no Brasil inteiro faltam-se vagas. Mas o que as pessoas, todo início de ano, vinham reclamar, não só para mim, mas para outros vereadores, que buscavam a escola, normalmente a mais próxima das suas residências, ficavam na lista de espera, sabiam que várias pessoas eram chamadas, mas eles não eram, não sabiam em que colocação ficavam e etc. Diante desse problema, a gente sabe aí que o melhor, tem aquele ditado popular, melhor desinfetante é a luz do sol. Nós esperamos então, com esse projeto de lei que foi aprovado, trazer transparência para esse processo a partir de agora. Caso sancionado, eu tenho certeza que o prefeito Fábio vai sancionar o nosso projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores por unanimidade. A prefeitura vai ser obrigada, então, a disponibilizar de modo transparente, claro, qual é a ordem da fila de espera das matrículas nas escolas municipais. Isso é importante, que o pai e a mãe muitas vezes ficam aflitos. Quantas pessoas têm que ser chamadas para o meu filho começar a estudar? Enfim, aí é um tema sensível. Imagina um pai e uma mãe que não quer que seu filho entre logo na escola, comece a estudar. Então a gente fez esse esforço e a gente espera que com essa transparência, pelo menos acalme, porque é aquilo. O pai, quando saber, olha, chamou cinco pessoas, o meu filho é o próximo, pelo menos ele vai ficar tranquilo, vai ficar acompanhando. É melhor do que ficar naquela dúvida que hoje acontece. Ah, tem carona, vai ter interesse político, tem alguém que consegue a vaga, meu filho, e é por um motivo A ou B, e eu vou ficar de fora. Enfim, a gente tem que acabar com isso, não tem mais espaço. E esse é, então, o intuito da lei, muito claro, da transparência, da licitude, deixar tudo como a gente espera, tudo correto, sem nenhuma interferência, para que o pai e a mãe que está com seu filho fora da escola tenha tranquilidade que vai ser respeitada a lista de espera. Muito bem, olha, temos então a lei. Como é que vai ser feita essa transparência? Então, a transparência, quando a gente faz, não é a primeira lei de transparência que eu faço. Tem, por exemplo, a lei de obras públicas, a lei de disponibilizar também, que é minha, dos nomes dos médicos que estão dando plantão ou trabalhando nos postos de saúde, com os horários de atendimento. Isso, quando por exemplo, do posto de saúde, é um cartazinho que coloca lá no posto de saúde. Da lei de transparência de obras públicas, o preço, quem é o fiscal, quanto tempo vai demorar, quanto tempo está parado, isso está no site da prefeitura. Como essa lista de espera ela é organizada e feita pela SMED, ou seja, a Secretaria de Educação, a gente também pede, está na lei, que seja disponibilizado no site da Prefeitura de fácil acesso. A gente sabe que hoje em dia, assim,
90%, 95% da população já tem pelo menos um acesso, não pode ser nem que não seja todo dia, mas pelo celular, pelo menos alguma vez, um amigo ou um filho, enfim, consegue acessar o site da prefeitura por meio da internet. É o modo mais democrático de amplo acesso que a gente imagina, que o próprio site da prefeitura então disponibilize essa lista de espera. E a fiscalização, Lamin, como é que será feita sobre isso? Aí a fiscalização, a gente sempre pede, como eu falo das minhas outras leis, vou dar o exemplo da lei minha que disponibiliza o nome dos médicos nas UBS. O sujeito chega numa UBS, vê o nome do médico, e aí ele percebe que aquele médico não está trabalhando naquele horário, ele tem que procurar um vereador, ou ele tem que procurar o Ministério Público. Mas a gente precisa dessa participação do cidadão ser ativo. O cidadão, e eu sempre trago muito isso, Nilson, ele não pode achar que a cidadania dele se resume a cada 2 anos ele ir na urna e botar o voto. Não, ele tem que ser ativo da vida da comunidade. O que a gente pede na fiscalização é exatamente essa. Vai estar a lista ali. A pessoa vai saber quem são os alunos que estão à frente e atrás. A partir do momento que o pai, que está naquela comunidade escolar, percebe que foi chamado um menino que está atrás do filho dele, aí ele vai ter que procurar um vereador, vai ter que procurar a gente para a gente poder fazer o nosso trabalho de fiscalização. São mais de 70 escolas. Não vai dar para eu ficar fiscalizando tudo. E eu preciso sim dessa parceria com os cidadãos de Rio Grande, mas a gente, com a experiência que a gente tem em outras leis nossas de transparência, eu sei que isso funciona, que a partir que a gente dá as ferramentas, e essa é uma grande ferramenta, para o cidadão, ele se empodera desse poder, ele passa a contribuir e trabalhar junto com a gente. Eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho, viu? Até por força de a gente tem que estar sempre informado de tudo. E eu soube que você é muito presente na questão da educação, inclusive com visitas regulares às escolas. Essa foi a informação que me chegou. O que significa isso? Eu queria saber. E outra coisa que eu pergunto também, você notou alguma coisa e conseguiu melhorar alguma coisa a respeito disso? Então, assim, eu tenho um modelo de vida, por ter sido ex-aluno de colégio militar, do Rio de Janeiro, enfim. Eu sempre fui aluno de colégios federais, inclusive no ensino fundamental. Fundamental, médio, depois fui aluno do CTI, que também é federal. Fiz Faculdade Federal de Pelotas. A minha percepção do que é importante na educação não é só salário de professor. Salário de professor é importante. É importante o profissional estar bem remunerado, não estar com a cabeça presa em dívidas, em problemas em casa, para conseguir executar bem o seu trabalho. Isso em todas as áreas, não só na área de educação. Mas eu percebo que muitas vezes a gente entende, o gestor público ou os políticos, que vão melhorar a educação é melhorar salário de professor. Não é só isso. Eu trago aí a minha experiência de vida. Eu entendo que a estrutura que a gente dá para o aluno contribui muito para a sua formação. Quando eu falo em estrutura, por exemplo, a maioria das escolas do município não tem ginásio. A maioria das escolas não tem uma biblioteca boa, de qualidade. Porque hoje o aluno está no celular. Mas uma página de internet, que eu desafio a me mostrarem, jamais vai conter as informações que tem um livro de 150, 200 páginas. Sem dúvida. Não tem. Então as pessoas têm que entender. Internet vem para acrescentar, mas o básico, a leitura, sentar na cadeira, debruçar sobre um livro, pegar um caderno, caneta e estudar, isso não vai mudar. Então, uma boa biblioteca, um bom ginásio, uma boa sala de informática, as escolas quase nenhuma tem contraturno, ou seja, estuda de manhã, mas retorna à tarde para fazer atividades culturais, esportivas. E isso está se perdendo na educação pública. Então, a gente visita as escolas, uma escola que eu consegui e eu ajudei muito, eu sei que eu fui um dos grandes autores, é a Escola Cívico-Militar aqui do nosso município, que agora está num processo digital para voltar os militares monitores para ela, já está funcionando. Pergunta para qualquer pai que está lá com o filho na Escola Cívico-Militar Cipriano, que vai poder dizer como que a disciplina é importante para a melhora da educação, como que a presença das autoridades lá faz com que as pessoas, os alunos, se esforcem mais, o patriotismo, enfim, uma série de quesitos. E o que eu percebo na visita das escolas é que a gente está se perdendo isso. O meu trabalho é essencialmente esse, ver muito a questão estrutural das escolas, e isso que a gente faz um pente fino, não nas escolas, nas UBS, nas obras, a gente vai, visita, faz uma checagem, vê o que pode melhorar e a gente começa a fazer os ofícios e pedir para as secretarias. Esse que é o nosso trabalho, que eu acredito que é muito importante
Porque não só salário de professor, repito, é importante? O profissional tem que ser bem remunerado. Mas não só isso, precisamos dar mais estrutura e condições de aprendizado aos nossos alunos. Foi importante você falar sobre isso, até porque citou as bibliotecas, e eu estou lembrado que, a biblioteca tem um decreto, tem que ter um profissional bibliotecário, isso. Né? E tem o curso aqui na FURG, inclusive. Isso, tem um curso aqui na FURG. Bom, o que acontece? Eu soube que as bibliotecárias que estão no quadro funcional da prefeitura, no caso, né, do município, elas estão pleiteando o plano de carreira, que faz muito tempo que estão lutando e parece que não estão conseguindo. Isso deve ter chegado na Câmara lá, você deve ter... Eu confesso, Nilson, que é a primeira vez que eu estou ouvindo de ti. A cidade é muito grande, temos muitos desafios pela frente, então às vezes não chega até mim. É até importante, interessante ter falado sobre isso, que eu vou mandar minha assessoria, com certeza já está vendo aqui também, a gente buscar essas informações aí. É interessante, porque foi uma das queixas que me chegou, né, a respeito dessa situação aí, então a gente vai aguardar essa informação. Bom, sobre os CAIC. Os CACs. O CAC é colecionador, atirador, os esportistas. A gente estava tendo um problema, o Nilson, quando mudou o governo federal, saiu do Bolsonaro para o Lula, praticamente colocaram as armas como uma questão central do debate público, que foi uma das primeiras coisas tomadas, né? É um erro. Porque a gente, quando fala de armamento, a gente não está falando de ideologia, a gente está falando de uma questão principalmente ou segurança pública e privada, quando a gente também conta os vigilantes, ou uma questão esportiva, é esporte olímpico. Então é uma bobagem a gente tentar trazer isso, ou trazer, por exemplo, o futebol para dentro do debate político. Mas foi feito isso. Então o governo atual, ele tenta criminalizar a questão dos clubes de tiro. E essa é a verdade nua e crua. Inclusive em 2004 já tivemos o plebiscito e não foi respeitado no Brasil, não ganhou, não ao desarmamento, ganhou mesmo assim, a legislação de desarmamento ficou mais forte no país, porque também era o governo do PT que sempre teve essa ideia contrária aos armamentos, que é uma ideia errada, e eu não vou nem entrar dando debate, que iria demorar, mas vamos focar aqui na questão prática, que a gente aprovou uma lei também na última semana, junto com o vereador Sargento Rodrigues, que foi coautor do projeto. Assim que entrou o governo Lula no poder, eles começaram a baixar uma série de decretos para inviabilizar a continuidade dos clubes de tiro. Em Rio Grande nós temos dois, um ali no Senãs, que é o Clube de Caça e Pesca, que tem mais de 50 anos, e também aqui no centro tem uma escola de formação principalmente de vigilantes. O que dizia esse decreto? Que nenhum clube de tiro pode ficar a menos de 1 quilômetro de uma escola. Acontece que Rio Grande, como a gente estava falando no tópico passado, tem mais de 70 escolas. Então é impossível você achar uma área em Rio Grande, a não ser que seja lá no Taim, enfim, muito distante, que não vai abranger esse raio de atuação. Isso fez com que a gente ficasse muito preocupado por algumas questões. A primeira delas, já econômica. Por que eu digo econômica? São mais de 60 empregos. Rio Grande já está passando uma dificuldade também na questão de emprego. A gente ainda vai baixar uma lei sem pé nem cabeça para acabar com 60 empregos. É um absurdo. São 60 famílias. Temos que ter respeito pela vida das pessoas. O segundo ponto, a questão da segurança pública. No clube de caça e pesca, por exemplo, ali do Senandes, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, enfim, todas as áreas de segurança fazem lá os seus cursos, fazem lá os seus treinamentos. E iria se acabar com essa oportunidade. E o único clube que poderia se atender seria lá em Pelotas, que é um mais afastado de toda a região, teria um em Pelotas. Ou seja, a população de Rio Grande reclama tanto que Rio Grande é a cidade do já teve, já tinha, que vive perdendo, perderia mais uma vez para Pelotas. E outro também é a questão da segurança privada, porque aqui no centro, perto da sede da CE, tem uma grande escola de formação de vigilantes, que fazem ali também os seus cursos, as suas reciclagens, que inclusive um estande fechado. Qual perigo tem um estande fechado? É importante também salientar que em toda a história do Clube de Caça e Pesca nunca teve um acidente. Quem já viu competições, quem já viu provas lá, sabe o cuidado que é feito na bancada, como que é tratada a seriedade dos profissionais dessas áreas, ou seja, um delírio completo do governo federal. E além disso tudo, também a questão esportiva daqueles que são atiradores, e as pessoas têm que botar na cabeça, ô Nilson, você hoje no Brasil ter uma arma para praticar esporte
é caro, é burocrático, tem teste psicotécnico. Não é para qualquer um, né? Tem que fazer aula, tem que... Para você sair de casa e levar a sua arma até um stand de tiro, você tem que ter uma autorização, tem que ter o caminho que você vai levar. Então, enfim, é muito cuidado. Não existia nenhuma necessidade dessa legislação ser baixada. Do jeito que está, sempre funcionou. Aqui em Rio Grande, qual foi a última vez que vocês viram falar de acidente lá no clube de caça e pesca? Nunca teve. Nunca. Então, a gente ia prejudicar, como eu falei, mais de 60 empregos e famílias, ia prejudicar o treinamento das forças de segurança pública, o treinamento das forças de segurança privada, principalmente os vigilantes, e os esportistas, por conta de uma disputa ideológica. Fizemos a lei, porque a lei municipal trata dos interesses locais, zoneamento urbano é algo, evidentemente, de cuidado do município, o prefeito, essa lei, inclusive, já foi sancionada, e a gente sabe que, pelo menos em Rio Grande, vai continuar existindo o treinamento e a prática esportiva do tiro esportivo por conta dessa nossa lei, e eu estou muito feliz com o resultado. Muito bom. Pelo que eu entendi, então, o município pode legislar a respeito desse tema. Porque o zoneamento urbano é de interesse local, é dentro da competência do município. Muito bom. O Lamin, não é uma ignorância total, um desconhecimento, assim, quando se fala em desarmamento, como se, em certos aspectos, claro, como se alguém fosse no boteco da esquina e pudesse adquirir um revólver ali, né? Eu quero aquele 38, não, me dá o 32, fosse uma coisa assim, né? Ô Nilson, quem tem arma ilegal no Brasil é o bandido. É o bandido, exatamente. Agora, o desarmamento do bandido a gente não fala. É isso que a gente precisava tratar. É verdade. Bom, nós temos aí nossos apoiadores da Zambuja e a gente volta com o Lamin aqui, porque ainda temos muitos assuntos aqui. Muito bem, entrevista do dia volta em seguidinha com a presença, então, do vereador Júlio Lamin aqui nos estúdios, sempre com o apoio de Foto Kelly, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, Restaurante Esquina do Sabor, Corsaia Égia, Look Papelaria, Portal, Fitness, Masbá e Carmen Quinas. Voltamos já. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Mix Café, Radio Estúdio Libre FM, la radio de la ciudad. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. Em novo endereço, General Bacelar 476, fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Volta às aulas com muito mais economia na Look, festa e papelaria. Aproveite mochilas, lancheiras e estojos com desconto à vista nos cartões. Diversos personagens e modelos. Caderno 96 folhas. Traga sua lista e evite correrias e última hora. Volta às aulas é na Look. Andradas 193. Fotos para documentos é na Foto Kelly. Qualidade e rapidez é a nossa prioridade. Foto Kelly, Avenida Silva Paz 289. A foto do coração. Masbá. Aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbá e confira o menu do dia. Ainda com Alaminutas, com variedades em comidas. Masbá. Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbá.
Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984 2553 27. Nós cozinhamos para você. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Retornando com Mix Café e a entrevista do dia dessa quinta-feira, 7 de março de 2024. Com a presença do vereador Júlio Lamin, o apoio da Foto Kelly, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, Restaurante Esquina do Sabor, Corsã e Aégia por um grande verão, Portal Fitness Dr. Nascimento 315, Masbá e Carmen Quinas, também a Ótica Visual, ali na Neto 130, a diferença você vai ver. Retornamos então com a entrevista, Nilson. Muito bem, ligados diretamente no trabalho dele, que ele vem realizando aí, né, junto à nossa comunidade. Já falamos aí desse projeto, dos projetos todos que ele tem, e inclusive esses que já foram até inclusive aprovados, que é a questão aí da transparência da lista de espera. Falamos dos CACs. Esse ano eleitoral, Lamin, qual é a tua perspectiva e qual é o teu sentimento, o teu feeling a respeito disso? Eu vou tratar, primeiro eu quero dar um abraço aqui pro Maicon Cruz, que eu vi que tá ali nos comentários da rádio, que é uma grande liderança ali do Clube de Caça e Pesca, é o responsável por trazer as competições e tal, e foi um grande parceiro, inclusive essa lei que a gente fez partiu do Maicon Cruz, uma visita que ele fez com a gente lá. Ele também é membro do ProArmas, enfim, um abraço, Maicon Cruz, que está ali na audiência. Vamos falar de ano eleitoral. 2024 é o ano que a gente vai decidir os políticos que irão governar o município, ou seja, a nossa cidade, pelos próximos 4 anos. É ano de reeleição, tentativa de reeleição dos vereadores, novos vereadores vão tentar entrar na Câmara Municipal, mas é evidente que a grande preocupação da população se dá em torno do município, de quem vai ficar em frente ao executivo, ou seja, o prefeito e o vice-prefeito. Qual é a minha visão hoje, Nilson? Temos uma candidatura muito bem posta do lado do PT. Nós sabemos que o PT e alguns partidos de esquerda, principalmente o PSB, enfim, o PCdoB, vão fechar em nome de um candidato e vão vir forte, porque eles estão agora com o governo federal, estão com um deputado federal da cidade, que é o Alexandre Lindemeyer, o ex-prefeito, ou seja, vão ter estrutura, vão ter dinheiro, vão ter tudo possível, já possuem militância, tem a FURG, tem os sindicatos, então eles têm uma máquina eleitoral muito forte. Do outro lado, nós ainda temos uma série de questões dúbias. Por que eu digo isso? Porque o prefeito, num processo que eu até acho que é injusto em relação a ele, já falei na tribuna e tal, mas ele nomeou o vereador Júlio César, o vereador Júlio César acabou tendo um problema lá, ficou inelegível, e de arrasto levou o prefeito, que atualmente está inelegível, e ainda tentando reverter essa questão. E eu, particularmente, Nilson, falo aqui de coração aberto, como político em mandato, eu acho que quem tem que tirar o político do poder tem que ser a urna, o voto. Eu sempre vejo muita preocupação quando essa decisão é tomada pela justiça, em casos que a gente não vê uma clareza, como é o caso do prefeito, como é o caso do presidente Bolsonaro no TSE também, que foi cassado por umas bobagens, também tirar os direitos políticos, e na minha visão, são casos em que quem decide é o povo na urna. Mas enfim, passando isso, decisão judicial a gente cumpre, recorre, mas cumpre. Caso o prefeito possa vir, é evidente que ele está em mandato e ele é o candidato à reeleição, e isso é certo e pacificado no mundo político de Rio Grande. E aí nós teríamos duas grandes candidaturas, a do PT e a do atual prefeito Fábio Branco. A minha grande preocupação é caso o prefeito Fábio Branco não possa vir candidato, que é um cenário plausível, porque hoje ele não pode, se ele não reverter ele não vai poder vir. O que a centro-direita da cidade de Rio Grande iria fazer? Nos bastidores aqui de Rio Grande, existiam alguns movimentos para que seria quase cada um por si.
os partidos, todo mundo ia lançar seus candidatos, preocupação porque quando você lança candidato, vem mais voto para a legenda, e aí seria mais fácil fazer um vereador ou outro, e aí as pessoas estariam praticamente cuidando do seu mandato, ou querendo aumentar a sua bancada, como partidos que a gente percebe aqui na cidade, que inclusive falam que é de direita, Nilson, mas estão pensando em lançar candidato a prefeito para ver se consegue conquistar vagas na Câmara de Vereadores, sem se preocupar com a chance do PT vir a assumir o poder do município. Eu não. A minha visão é que o PT tem que ter o menor número possível de vereadores e o menor número possível de prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. E isso é o primeiro passo para que em 2026 a gente derrote esse projeto de poder que está aí na frente com Lula e que faz tão mal à população, seja na destruição da família, seja na volta da corrupção, seja em tudo de ruim que representa o PT, na minha opinião. Aqui eu estou falando pelo Júlio Lamin, se você é petista, eu respeito a sua posição, mas eu falo por mim. A partir desse cenário, eu estou trabalhando firme, quase todos os dias, para que a gente consiga manter uma unidade dos agentes, das forças vivas da cidade de Rio Grande, dos políticos, para que a gente aglutine todo mundo no esforço, para que a gente tenha uma candidatura única de centro-direita, porque, Nilson, Rio Grande não tem segundo turno, é bom as pessoas saberem isso. Não tendo segundo turno, obviamente, o primeiro turno é o segundo turno. Quem ganhar o primeiro turno ganhou a eleição. Se a gente dividir muito, um lado unido do PT e o outro lado dividido, a gente vai acabar entregando sim para o PT. E aí eu falo com a maior tranquilidade, se estiver na Câmara de Vereadores, eu vou fazer o meu trabalho assim 300% mais para ser uma oposição firme e forte contra o PT. Mas não é o que eu desejo. O que eu desejo é que a cidade de Rio Grande não caia na mão do Lula. Eu vejo que a sua opinião aí é por esse caminho de unificar, de trazer apenas um nome, digamos, para não dividir, né? Como disse. E esse consenso você vê assim de modo geral? Não. Ou é uma opinião pessoal? Eu vejo de maioria. A maioria pensa assim, mas ainda temos partidos que estão pensando só no seu próprio umbigo, e eu falo, eu sou presidente de um partido. O União Brasil. De olho mais na Câmara, Democratas, né? Não. Quem está pensando assim são partidos que não têm vereadores na Câmara, que querem ganhar uma cadeira e sabem que ao lançar um candidato a prefeito, as pessoas votam também na legenda para vereador, aumenta. Um partido, por exemplo, que lança candidato a prefeito, normalmente vai ter ali 600, 700, 1000 votos na legenda. É como se tivesse um grande candidato a vereador a mais. E o partido que não lança candidato a prefeito tem legenda de 50, 100 votos. Os nanicos aí. Então tem muito partido que não tem vereador, que quer lançar candidato a prefeito para tentar colocar vereador nas próximas eleições. Ou seja, arrisca o futuro da cidade em benefício próprio. Isso não é política, isso não é pensar na população. O meu trabalho hoje está sendo daqui até o final da janela, que é 5 de abril, que é quando tem essas movimentações partidárias, em tentar aglutinar o maior número possível de lideranças e partidos e colocar na cabeça deles. Não está na hora de vaidade, não está na hora de ego, não está na hora da gente pensar em si próprio. Está na hora de pensar na comunidade e na cidade de Rio Grande. Se eu não for eleito por conta desse meu movimento, bom, eu estou tentando fazer o bem para a cidade e eu vou dormir tranquilo. O ruim vai ser daqui a pouco a cidade piorar e eu tivesse, hipoteticamente, que saber que na minha consciência, que a gente não consegue mentir para a consciência, entendeu? A gente mente para todo mundo, mas para si mesmo a gente não consegue mentir. Saber que eu me esforcei para trazer o PT de volta, e isso não vai acontecer. O meu eleitor que me acompanha pode ter certeza que o trabalho do Lamin daqui até o fechamento da janela é lutar para a gente unificar e a gente derrotar o PT nas próximas eleições. Olha a minha pergunta, você aceitaria concorrer à prefeitura? Eu fiz esses dias, o Nilson, uma enquete no meu Instagram, deu mais de 600 votos. Aqui que eu deveria vir. Deu 2/3 vira prefeito. O meu eleitor ele exige muito. Dentro dessa minha conversa, eu já falei isso várias vezes. Eu estou bem como vereador. Eu acho que eu ainda consigo contribuir mais se eu vir a ser eleito no novo mandato. Para eu vir candidato a prefeito, teria que acontecer uma série de condicionantes, entre elas não poderia ter divisão, entre elas o apoio de todos os meus colegas vereadores, que sem o apoio deles não chegamos a lugar algum,
e o apoio do atual prefeito também, porque não adianta querer dividir. Enfim, tem uma série de condições, mas não é o meu desejo prioritário. Eu seria um soldado da cidade. Se o grupo entender, Lamin, tem que ser você, eu não iria me furtar disso, porque quem é político sabe que é do seu papel, da sua responsabilidade. Mas se depender de mim, se tiver um nome melhor, qualificado, que une o grupo, não tem problema nenhum, a gente vai nesse nome e eu sigo o meu caminho de reeleição, se eu conseguir a vereador. Tirando essa possibilidade, sem citar nomes, você acha que tem condições de termos um candidato com todas essas características para derrotar a oposição, a esquerda? Que vá agradar a todo mundo é impossível. Ninguém agrada a todo mundo. Aquele ditado popular, nem o nosso Senhor Jesus Cristo agradou a todos. Mas pela consciência dos atores políticos de Rio Grande, caso o Fábio Branco não possa vir candidato, há de se ter essa consciência. Eu posso até não gostar do candidato que foi escolhido, mas se for escolhido por um critério justo, que todo mundo aceite preliminarmente, nós vamos ter que abraçar e vamos ter que ir para a guerra, porque pode ser um candidato que eu não goste, mas sendo pelo menos qualificado, já é melhor do que o PT e o estrago que o PT fez na prefeitura. O PT entregou a prefeitura aí com os cofres vazios, com as secretarias sucateadas, só com promessas, entregou a prefeitura arruinada. A gente pegou um campo destruído e a gente tenta trabalhar em cima. Voltar 8 anos, eu fui relator, Nilson, da CPI contra o deputado federal Alexandre Lindemeyer, que foi um dos indiciados, e eu provei por A mais B que a prefeitura deu R$500 mil para uma cooperativa de fora da cidade em empréstimo, e esse dinheiro nunca voltou 1 centavo, ou seja, é um desmando completo o governo do PT e a gente não pode aceitar isso. Eu sou o contrário e eu quero trabalhar até o final da janela para que a gente consiga unificar a centro-direita. Se não quer pelo amor, vai ter que ser pela dor, é isso. Não quer esse candidato, mas o que você prefere, ele ou o PT? É essa consciência que os líderes partidários têm que ter, inclusive aqueles que estão fora da Câmara, que estão tentando conseguir uma cadeira ao custo do futuro da cidade de Rio Grande. Muito bem. Bom, Lamin, mais uma última colocação aqui que eu vou fazer, também não sei se seria da sua competência, a questão da saúde. Está faltando medicamento nos postos médicos. Essa é uma queixa que se tem constante. Você tem algum conhecimento sobre essas denúncias? Assim, é real. Eu já fui em alguns postos de saúde e eu mesmo, em loco, já verifiquei isso. Nós temos um problema, segundo a Secretaria de Licitação, da burocracia, temos a nova lei de licitações, enfim. Há um problema em relação a isso, mas segundo a Secretaria já ia ser normalizado e a gente espera que seja normalizado. Não é comum. O que eu posso dizer, Nilson, que lá no início do meu mandato, uma das grandes reclamações era a falta de médicos. E a gente percebeu, para ser justo, é um trabalho ali da secretária Leonara Branco e conseguiu resolver. Hoje praticamente não faltam mais médicos como faltava antes. Também temos que dar o braço a torcer e saber que o governo federal ajudou nesse ponto com mais médicos. Veio bastante médico, realmente tem por volta de 30, salvo engano, aqui em Rio Grande. Solucionado esse problema, agora está voltando esse problema da falta de medicamentos, que também está sendo trabalhado e eu espero que se resolva. Mas existe sim, e não é aceitável que um posto de saúde não tenha remédios para dor. Eu tive agora ali na Profilurb, de madrugada, inclusive eu visito os postos de saúde de madrugada. Mas por isso que eu fiz essa pergunta, você deve estar por dentro dessa situação. E eu ouvi relatos das enfermeiras dizendo o seguinte, que chega um momento que eles falam para o paciente, olha, pro familiar, pega e leva para a UPA, porque a gente não tem medicamento mais para tratar aqui nesse posto 24 horas. Aí eu pergunto, Nilson, qual é o sentido de manter aberto um posto 24 horas, energia, guardinha, técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, se não vai dar o material para eles poderem, os insumos para eles poderem trabalhar? Então é uma questão sim, mas pelo que a gente tem feito a fiscalização e cobrado da secretaria, já vai ser solucionado. O grande problema que eu vejo em Rio Grande já foi falta de médico, já foi questão da segurança, quando tínhamos brigas e a guerra das facções, que a gente teve recorde de homicídios. Agora é a zeladoria e a conservação da cidade. A limpeza, a roçagem, a capina está muito ruim, a gente vê reclamações diariamente em relação a isso, a gente também tem visitado. Então assim, administrar uma prefeitura é administrar uma grande empresa com cobertor curto. Às vezes tu tem que tirar de um lado, falta do outro.
Mas nós temos, e aí que a gente vê os desafios, é por isso que a gente está na política, o melhor que a gente pode fazer. E hoje em Rio Grande que eu vejo que há problema sim, é na zeladoria, a gente está trabalhando para a gente poder solucionar isso. Que bom, vamos ver se a gente resolve esse problema. Lamin, mais alguma informação que você queira nos trazer aqui? Não, eu só peço sempre que eu falo, e eu sou um político por opção, e eu espero que não por muito tempo. Eu acredito que a gente entra na política, dá a nossa contribuição, tem que sair. De formação de trabalho, eu sou advogado, tenho muito orgulho da minha formação jurídica, mas o que eu sempre deixo de recado é que nós estamos no ano eleitoral. Então é normal que o cidadão comece a ficar mais antenado ao que passa na vida pública da sua cidade, porque lá em outubro ele sabe que vai ter que escolher os seus representantes. O que eu peço fiscalizem e acompanhem o trabalho dos políticos. O que eu mais gosto, Nilson, é quando um eleitor ou um cidadão de Rio Grande me chama no meu WhatsApp, que está nas minhas redes sociais, procura por tudo Júlio Lamin, e me cobra e me pede, eu tenho que dar explicação, porque eu vejo que o cidadão está sendo ativo. Nós, políticos, eu falo por mim, eu falo pelo que eu acompanho nesses 3 anos que eu estou nesse mundo, nós respondemos muito bem à fiscalização e à pressão popular. Então, não deixem de fazer. Se você quer uma cidade melhor, se você quer médicos melhores nos postos, se você quer uma escola melhor para o seu filho, se quer sua rua mais limpa, calçada, etc., cobre diariamente, acompanhe os políticos, que isso é motivação, é um gás a mais que a gente tem para trabalhar, em ano eleitoral ainda mais. Então, minha mensagem sempre vai ser essa: não seja um cidadão que só no último dia entra no Facebook e vê quem vai votar nas urnas. Seja um cidadão 4 anos fiscalizando, acompanhando a sua cidade e cobrando os políticos. Aquela história de eu pego o santinho na rua, o primeiro não, que eu aí achar, nem fala comigo. Acabou, né? Esse que vai na hora de votar e fica procurando santinho na rua, aí sinto muito, mas se a situação do Brasil está onde está, merece. É porque você também está contribuindo. Está merecendo. Porque aí tu vai botar gente lá que tu nem sabe quem está botando. Eu posso falar com o maior orgulho nisso. Já fiz 2 campanhas, uma para vereador que eu fui eleito, outra para deputado estadual que eu fiz 7 mil votos aqui na cidade. Nunca joguei um santinho no chão. Quem vota em mim é porque eu quero que vote pelos motivos certos, que me acompanha, gosta de mim. Não gosta de mim, não quer votar, respeito a democracia. Mas agora, essa história de santinho aí até me sobe o sangue na cabeça. Muito bem, olha, eu conversei aqui, tive o prazer de conversar mais uma vez aqui com o vereador Lamin, né? Conversamos a respeito de educação, dos CACs, conversamos a respeito do ano eleitoral, enfim. Trouxemos muitas informações aqui de interesse da nossa comunidade, Zambuja Júnior. Agradecemos então o Lamin. Tem algumas mensagens aqui, deixa eu ver. Enviada aí no Mix Café. Agora sim. Leninha Barros, bom dia, amigos, que seja cheio de oportunidades. Rubens Moreira, bom dia a todos. A Leninha manda feliz aniversário para o Conde, muitos anos de vida, realização de sonhos, muita saúde, paz. Retorna logo com suas reportagens. Cássio Cruz, bom dia, Pelotas, bairro Fragata. Leandro Ávila, parabéns, irmão, e obrigado por nos representar, Júlio Lamin. Maicon Cruz, grande Nilson, meu amigo da época da SGS, é isso? Quem? O Maicon Cruz. Maicon Cruz, olha. E ainda diz, só verdades, parabéns, Júlio Lamin. Tá aí, eu agradeço sempre a audiência, nos acompanhando, não sei se tá ligado, tá ligado. Tá ligado. E mais uma vez eu estou à disposição aqui da rádio, mais uma vez foi um prazer conversar com o Zambuja, com o Nilson, um abraço pro Troina, e vida longa a Estúdio Livre, que eu fiquei sabendo hoje que vai completar 60 anos, é isso? Quem? Não, 16 anos, quantos anos tem rádio? Não, tem 20 e poucos, né? Acho que 20 não, tem que 60 ver. 60 é a rádio. Troina, Troina pode nos Eu confundi com a Rádio Cultura, mas o Troina... E vamos receber agora ali da Mesa Brasil... Aqui. Do Mesa Brasil um certificado, né? Certificado. Em seguida estará aqui o nosso diretor, o Luiz Carlos Troia. Que a rádio, além de tudo, é importante deixar aqui que é uma rádio comunitária que tem os seus fins sociais e ajuda muito o Banco de Alimentos e outras áreas. Então a gente também tem que agradecer, enquanto eu falo aqui em representante ali eleito da Câmara de Vereadores, o trabalho que as rádios comunitárias, sempre esses trabalhos voluntários, que tem a diretoria que é voluntária, enfim, faz para a cidade de Rio Grande. E é um prazer sempre participar aqui. Sempre quiser, podem me chamar, tá bom? E o Júlio Lamin está enviando um ofício lá para a secretaria do Marlon, né? Pedindo uma providência ali para a frente da Escola Juvenal Miller. É o que eu falei aqui, que é a questão da zeladoria, que esse ano está complicado realmente. A gente está trabalhando, estamos cobrando e, se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver. Muito bem. Obrigado pela atenção. Tchau. Vamos ao intervalo, já voltamos. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson